Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas, eu sou André Pádua. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no OCIA Podcast. Por aqui nós entendemos que a sabedoria ela começa na reflexão. Estamos cá nós para refletir sobre a nossa velha conhecida que recentemente tem já colocado aí questões na nossa vida prática. A gente está falando de política, mais precisamente um movimento de sindicato. A gente está falando sim sobre a greve dos institutos federais e nas universidades públicas. Tudo o que você precisa saber sobre a greve nas universidades, você vai saber logo depois da vinheta. Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Desde 2015, os técnicos administrativos da educação, ou os TAIs, eles não têm um reajuste salarial, diferente do preço de tudo, que todo ano muda. E tende a mudar o que? Ficando mais caro. E é a nossa realidade, as coisas têm ficado mais caras. Para a gente começar esse vídeo, nós trouxemos aqui um pouco do que eles fizeram em termos das reivindicações, recomposição, reestrutura e revogação. A greve dos tais técnicos administrativos da educação é pela educação. Chegou o momento decisivo para nós, profissionais que dedicam suas vidas à educação. É hora de dizer basta. Basta de indignidade em nossas remunerações. Basta de carreiras estagnadas. Basta de condições de trabalho precárias. Basta de negligenciar o orçamento da educação. Dessa forma, exigimos, de forma urgente, reestruturação da carreira PCC-TAE, né? O PCC-TAE. A gente vai explicar para vocês o que são essas siglas já já. Reestruturação da carreira EBTT. Recomposição salarial 34,2%, 34,32% para TAIs e 22,71% para docentes. Recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. E revogaço. Revogaço de muitas coisas, isso aqui foi bastante interessante. Nossos salários foram corroídos pela inflação ao longo dos anos, desde 2015, como falamos aqui. Portanto, exigimos salários dignos, à altura da importância da nossa missão para toda a sociedade brasileira. As carreiras, especialmente para os e para as técnicos administrativos em educação, os tais e as tais, precisam de uma reestruturação e uma revisão profunda. É hora de garantir oportunidades de crescimento e reconhecimento para todos e todas, especialmente para os e as técnicos administrativos, que desempenham um papel essencial no funcionamento das instituições de ensino. Nossos estudantes merecem uma educação de qualidade e isso só será possível com um orçamento adequado que garanta recursos para infraestrutura pessoal e todas as demais necessidades das instituições de ensino. Nós não podemos mais aceitar promessas vazias e mesas de negociação que não levam a lugar algum. Chegou o momento de usarmos nossa principal ferramenta de luta, a greve. Exigimos respeito e valorização. Participe das assembleias. Esse é um manifesto aqui dos TAES, os TAEs, Técnicos Administrativos em Educação. E vamos para a lista de siglas para esse TBNT. Plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Esse é o PCC-TAE. É o documento que estabelece como funciona a carreira com relação à remuneração, promoção, adicionais por capacitação, entre outras coisas. A carreira se tornou um problema principal após 2005 com a reforma da Previdência. Nessa reforma, o servidor se aposenta com uma média de seus salários e não com o valor do último salário que ele recebeu. Então, quando a pessoa se aposenta, ela acaba tendo uma queda na sua renda. Por isso, a principal demanda da reestruturação é para acelerar o tempo que se leva para receber o teto do salário. E assim o servidor passa mais tempo da sua vida funcional recebendo o valor do teto. Assim, ao calcular a média para a aposentadoria, a redução fica menor. EBTT são as carreiras do ensino básico, técnico e tecnológico. São mais relacionadas aos institutos federais.
Sobre as revogações, são várias as revogações necessárias. Além do novo ensino médio, tem outras questões. Alguns cargos, por exemplo, estão suspensos. Isso significa que não podem ser criadas novas vagas para esses cargos, embora outros institutos e outras universidades esses cargos existam. Tem um total de quase 50 cargos suspensos e alguns deles são muito importantes. Já falando sobre o governo federal, a partir da greve, os tais estão conseguindo ampliar o diálogo e discutir sobre as demandas com o MEC e o Ministério da Gestão e Inovação. Até o momento, o governo federal, na figura do MEC, o Ministério de Gestão e Inovação, tem avaliado positivamente as reivindicações dos tais, mas ainda é necessário avaliar compatibilidade orçamentária e alguns ajustes naquela legislação do que a gente falou lá em cima, PCCTAE. Mas, porém, contudo, todavia, a confiança entre os técnicos administrativos em educação e o governo ficou um tanto quanto abalada por conta de ações anteriores à greve. Sobre isso eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu conheço, é um técnico administrativo em educação, portanto é também um grevista. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é fruto dessa minha conversa com esse servidor técnico administrativo da educação. Esse servidor falou para mim que a relação com o governo, então, apesar dela existir, ficou abalada. Por que ficou abalada? Por causa de ações anteriores à greve. Por exemplo, no primeiro ano de gestão, o governo lançou o Participa Brasil. É uma consulta pública onde todos poderiam votar quais deveriam ser as prioridades do governo para os 4 anos de gestão. Já haviam algumas propostas, inclusive pré-definidas pelo governo, mas igualmente era possível a sociedade elaborar novas propostas de prioridade. Os tais apresentaram uma proposta de reestruturação da carreira como uma prioridade. Dentre as propostas formuladas pela sociedade, ela foi a terceira mais votada no geral e ficou em primeiro lugar nas propostas da educação. Primeiro, isso. Entretanto, o governo ignorou isso e não incluiu como uma prioridade no Plano Plurianual, o PPA. Ou seja, ignoraram a participação social. Depois da pressão, o governo se comprometeu a abrir uma mesa de negociação específica da carreira dos tais e disse que ela seria prioritária. Só que, de acordo com esse servidor, mais uma vez houve uma decepção ao não estabelecer um diálogo técnico governo federal com os tais. A mesa da negociação ela acabou se transformando em uma conversa, em muita conversa e só. Enquanto isso, o governo concedeu reestruturação ou reajuste para mais 9 carreiras, incluindo a Polícia Federal. E agora o governo federal mantém um discurso de que a educação é prioridade no governo. Vão abrir 100 novos institutos federais. Vem um PAC por aí, um programa de aceleração de crescimento. Mas ninguém menciona como vai ser feito o preenchimento de vagas de docentes e também de técnicos administrativos em educação para esses institutos. E nem aborda a valorização desses servidores como algo que também contribui para a qualidade do ensino superior. Aí a gente até começa a ouvir, né? Ah, faz o L agora e tudo mais. Penso eu que é um protesto inócuo, porque se quer chamar a atenção da categoria, tem que ser um diálogo justo, honrado e transparente. E não uma provocação da qual nenhum tipo de construção vai sair daquilo. Eu acho que é muito equivocado. E o que os tais pensam sobre isso? Apesar disso tudo, é um governo com o qual se consegue ter diálogo e exercer esse direito de greve. Na última semana estivemos em Brasília, participando de diversas atividades, buscando a reestruturação da carreira do PCCTAI. Participamos de audiência pública no Senado e na Câmara Federal, de reunião no CONIF, da Marcha dos Servidores Públicos buscando a recomposição e o reajuste salarial e no último dia 19, da mesa específica e temporária que trata da reestruturação da carreira do PCCTAI. O governo nos apresentou uma proposta e nas suas mídias sociais, nos canais oficiais de comunicação e na grande mídia, tem alardeado que atendeu a 9 dos 12 pontos constantes no relatório, que foi fruto de um grupo de trabalho onde o próprio governo participou, MEC e MGI, junto com as entidades sindicais. Isso não é verdade.
O governo atende apenas a 5 pontos constantes no relatório e nega ou atende parcialmente aos outros 7. No que tange à recomposição e reajuste salarial, o governo nos oferece o menor reajuste dado até aqui, dentre todas as outras carreiras que foram reestruturadas até esse momento. A recomposição de 12,8% é um desrespeito aos mais de 224 mil servidores do PCCETAI. O governo alardeou em todos os meios de comunicação que essa carreira, que a nossa carreira, o PCCETAI, teria um tratamento diferenciado, pois essa carreira recebe hoje as piores remunerações de todo o Executivo Federal. Nós do Movimento Tás na Luta, companheiros e companheiras que são de institutos e universidades federais, filiados à Sinasef e à Fazubra, vamos dizer não a essa proposta do governo. Nós não vamos aceitar mais ser tratados como a lanterna do serviço público. A greve continua. Participem das assembleias. Digam não a essa proposta vergonhosa apresentada pelo governo. A nossa luta é para que o governo adote todos os 12 pontos constantes no relatório construído no GT para esse fim e que faça uma recomposição salarial diferenciada para o conjunto de servidores do PCCETAI, que traga para os nossos servidores e servidoras a devolução do poder de compra que nós tivemos um dia. Sem isso, nós não vamos sair de greve. Então, enquanto o governo não atender a todos os pontos que foram elencados no grupo de trabalho e oferecer, de fato, uma recomposição salarial que devolva dignidade e justiça a essa carreira, nós vamos continuar em greve. Tás na luta sempre, um abraço, sigamos na luta. Mas é algo preocupante, pois o orçamento dos institutos federais, por exemplo, está sofrendo cortes. Por outro lado, elas não estão conseguindo preencher as vagas existentes nas instituições federais, os institutos federais. Daí não se justifica ampliar o número de vagas e nem criar a necessidade de diluir ainda mais o orçamento. Mas perguntei para esse servidor, e o impacto da greve para a imagem do governo? Antes de compartilhar a resposta sobre qual que esse servidor pensa que vai ser o impacto da greve para a imagem do governo, quero convidar você a se inscrever no canal, curtir se você está achando essas informações relevantes. Se não está, descurtir também faz parte. Comenta o que você acha, essa greve está impactando você, o que você acha sobre isso. Compartilha com os amigos para ver se essas informações foram elucidativas, se vocês entenderam coisas que antes não entendiam. Então, a gente faz esse convite para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Vamos fazer a nossa comunidade aumentar ainda mais por aqui. Nós aguardamos vocês. Resposta do servidor foi: sinceramente, eu acredito que o impacto é pequeno na imagem do governo. No fim das contas, nossa sociedade aprendeu que o mais importante é a situação econômica do país. Nesse sentido, se a educação está ruim, se a saúde está ruim, se as condições de trabalho estão ruins, pouco importa. O que baliza mesmo é dizer se o PIB aumentou ou diminuiu, ou o preço da cesta básica também diminuiu ou aumentou. Um exemplo, uma reportagem com a seguinte manchete: dengue se torna problema de saúde pública, pois economistas estimam perdas de 1 bilhão para a economia, ou algo semelhante. Há uma inversão de valores aqui, né? A greve, inclusive, pode ajudar o governo a discutir a PEC do teto dos gastos e a discutir o orçamento para as emendas parlamentares também, por exemplo. No fim das contas, o problema da greve se torna uma manchete boa para o governo, quando ele anuncia governo federal aprova reajuste de 10% para servidores de universidades e ratifica seu compromisso com a educação. Aqui no canal, esse também é o nosso objetivo, ver os tais sendo atendidos em suas demandas, em suas requisições de greve. A gente espera que isso acabe tudo da melhor forma possível, que é com o governo federal atendendo integralmente esse reajuste sobre os técnicos administrativos em educação. Ficamos por aqui com esse vídeo, a gente se vê no próximo. Até mais.